Fala galera, meu nome é Carolina Caracas, sou residente de rádio da Escola Paulista, já fui aluna da Medway e agora sou do time aqui da rádio. Hoje eu estou trazendo uma revisão focada em massas anexiais na ultrassonografia. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe quem é a Medway, nós somos um time de professores unidos com um só objetivo, que é fazer você entrar na residência dos seus sonhos. Então, se você é como nós e seu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, a gente está aqui no YouTube revisando os assuntos mais relevantes para as provas do estado, com lives multimídia, com revisões focadas, com as questões comentadas. Além disso, a gente tem vários guias estatísticos das instituições, então dá uma olhadinha aqui no link da descrição que você tem acesso a todos eles e fique de olho o que a gente está postando aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Vamos começar agora falando da revisão. Bom, quando você entrar em contato com qualquer questão que tem um exame de imagem, eu sempre dá aquele frio na espinha, você não sabe nem por onde começar, acaba ignorando a questão e vai direto para a imagem. Eu quero trazer aqui ajudas para você não ter esse medo sempre que for encontrar um exame de imagem. E quando chega até numa questão da GO com massa anexal, eu sei que esse medo é ainda maior. Então, antes de chegar na imagem, eu quero que você leia o enunciado com toda a calma e extraia dele várias informações que já vão te ajudar a ter algumas hipóteses diagnósticas. E quando você olhar a imagem, você vai conseguir filtrar e chegar na principal hipótese diagnóstica para a questão. Beleza? Então, aqui a primeira informação que eu quero que vocês olhem é ver a idade da paciente. Então, é uma paciente que está pré-puberdade, ela ainda não entrou, ainda não está menstruando ou está na pós-menopausa, a gente vai pensar em causas mais para maligna, porque um ovário não tem que estar sendo estimulado antes da puberdade e pós-menopausa, beleza? Agora, se for na menacme, a paciente tem menstruação, provavelmente vai ser uma lesão na região anexal, pode ser algo mais para benigno, então preste atenção nessa informação. Uma segunda informação que eles podem dar é se achado é incidental ou sintomático. Como é que eles vão dar essa informação para você? Eles vão falar, bom, a paciente foi lá no ginecologista, pediu um ultrassom transvaginal para ver como é que estava e aí encontrou alguma lesão na região anexial. Provavelmente isso tem mais cara de benigno. Agora, o paciente está com dor embaixo do ventre, está com febre, está com outros sinais que fizeram ela procurar o pronto-socorro, a gente vai ter outras hipóteses diagnósticas. Está tendo febre, é jovem, pode pensar no abscesso tubovariano causado por DIP, ou se é uma paciente mais idosa com dor, aí pensar numa neoplasia, está perdendo peso. Então, preste atenção no contexto da questão, tá? Se a paciente não tinha sintoma nenhum ou tinha. Isso é uma outra informação que ajuda muito na hora da questão. Um terceiro ponto é ver se a paciente está grávida. Às vezes, eles vão ser muito diretos e falar paciente gestante, ou está com atraso menstrual, ou tem um beta-HCG positivo. Se tudo isso vier na questão, você já tem que pensar, tem uma massa em região anexial, pode ser uma gestação ectópica, então é uma informação muito importante também para diferenciar da outra hipótese diagnóstica. Beleza? Então, algumas informações para você tirar do enunciado. Além disso, tem muita questão de massa anexial que nem a imagem eles dão, eles só vão caracterizar a lesão. Então, é muito importante saber das principais características de cada massa anexial, mesmo sem ver o exame de imagem. Então, a primeira que eu falo é uma lesão cística ou uma lesão sólida? Por que isso faz sentido? A gente vai ver que a maior parte das lesões císticas vão ser mais para benignidade. Se ela for bonitinha, só lá, cheia de líquido, provavelmente não tem nada para maligno. Agora, se é uma lesão sólida, é quase sólida, parcialmente sólida, ou a gente vai ver as projeções papilares, isso tudo vai pensar para algo mais maligno. Beleza? Agora, outra característica. É uma lesão homogênea ou heterogênea? O que que isso nos ajuda? Um cisto que a gente vai ver é uma lesão super homogênea, é uma bolinha de água, então vai ser todo lisinho. Agora, a gente vai ver que um teratoma é uma massa classicamente heterogênea, vai ter vários achados dentro do cisto. Então, isso é coisas que você consegue tirar já da descrição do achado, beleza? Outra característica, o cisto apresenta paredes finas ou espessas. A gente vai ver que as lesões benignas, que não têm sintomas normalmente, vão ser fininhas, o cisto vai ter parede fininha e tal. Agora, pensando no abscesso, o abscesso vai ter parede espessa. Uma neoplasia maligna provavelmente vai ter septos espessos. Então, são características que você tem que pensar para ir separando como eu estou falando. Mais uma.
outros achados, né? Tem septo, tem projeção papilar, essas duas a gente associa muito com as neoplasias malignas, mas a gente vai ver que septo também está presente no abscesso tubovariano. Então, você tem que juntar todas as informações da paciente e dos achados de imagem para conseguir chegar numa hipótese diagnóstica. Além disso, essa característica é muito importante, a vascularização ao estudo Doppler. Se uma lesão tem vascularização ao estudo Doppler, ou seja, a gente coloca a caixinha do Doppler lá e ela vai brilhar, ela vai piscar como se fosse brilhando mesmo, toda coloridinha, é porque tem vaso passando por ali, tem uma angiogênese, e isso está muito associado à neoplasia maligna. Então é uma outra característica que te faz puxar para o maligno. Agora, não tem, já vai te puxar para o benigno, beleza? Agora, uma última que às vezes eles não colocam, às vezes colocam, mas pode ajudar, é a presença de líquido livre na pelve. Tem líquido livre ali, aí você vai pensar ou em algo mais inflamatório, uma DIP, por exemplo, que está dando abscesso, ou vai pensar para algo mais maligno, como a neoplasia, ou além disso, uma torção ovariana que a gente também vai ver, beleza? Então eu quis trazer só esse resumão para quando você estiver lendo a questão, você já vai conseguindo pensar em hipóteses diagnósticas para quando você chegar na imagem, você já está um pouco mais calmo e conseguir já ter uma melhor ideia do que a questão está falando, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos de massas anexiais. Então, antes de falar das patologias, vamos ver como é que é um ovário normal, dependendo da idade da paciente e da fase do ciclo menstrual. Então, numa paciente na menacme, no início do ciclo, a gente vai ver esse ovário aqui bem ecogênico no meio, essa parte aqui é o estroma, e ao redor a gente vai ver várias bolinhas de água. Esses são os folículos ovarianos que estão sendo estimulados até que na fase da ovulação vai ficar dominante, isso que é o chamado folículo dominante. Classicamente, ele é caracterizado como uma imagem cística com menos de 3 centímetros na mulher na menacme. A gente vê que esse 3 centímetros ele varia na menacme para pós-menopausa, que eu vou falar depois. Então, tem menos de 3 centímetros e tem essa imagem cística mulher na menacme, é um folículo dominante. Acima de 3 centímetros, eu vou mostrar que vai ser o cisto folicular. Agora, paciente ovulou, depois da ovulação a gente tem o quê? O corpo lúteo, que é classicamente esse cisto que é um pouquinho mais heterogêneo dentro, com esse halo aqui de Doppler, chamado o sinal do anel de fogo. Quando tem esse halo de Doppler bem exuberante, bem característico, bem na metade do ciclo da paciente, então 14 dias antes da menstruação, a gente vai classicamente ao corpo lúteo. E ele é um tamanhozinho bem parecido com o folículo dominante, ele não pode ser muito grande, beleza? Agora, uma paciente na pós-menopausa parou de menstruar, a gente já vai ver um ovário bem pequenininho, de dimensões reduzidas, e às vezes a gente consegue ver uns folículos bem pequenos na periferia, às vezes nem isso. Na prática é até muito difícil de encontrar esse ovário, porque ele fica com a ecogenicidade bem próxima do parênquima em volta, beleza? Então, na menacme a gente vai ver os folículos ovarianos, vai ver o folículo dominante, o corpo lúteo na segunda metade, e na pós-menopausa a gente vai ver ele todo homogêneo, só quando conseguir ver uns folículos vai ser bem pequenininhos na periferia do ovário, beleza? Agora vamos começar a dar uma olhada nos exemplos. Bom, eu vou trazer só as imagens, eu quero que vocês já pensem em qual é a provável hipótese diagnóstica e depois eu falo o que é cada um, beleza? Então aqui é uma paciente provavelmente jovem, que foi na consulta de rotina, a ginecologista pediu um ultrassom transvaginal e aí o ultrassonografista encontrou essa imagem. A gente está vendo o quê? Parece um cisto. Por que é um cisto? Porque a gente consegue ver o reforço acústico posterior. Lembra o que é o reforço acústico posterior? É quando a onda de som ela passa tão facilmente por essa estrutura aqui que ela reverbera o som e deixa mais branco do que o que está em volta. Isso é clássico de lesões que têm conteúdo líquido. Então, é uma lesão que tem umas paredes bem fininhas, bem irregulares, com líquido dentro, com reforço acústico posterior, que provavelmente tem mais de 3 centímetros. Isso é o clássico cisto folicular, tá? É um dos que mais caem nas provas, eles vão querer te confundir a fazer alguma coisa, mas em pacientes na menacme, que tem um cisto abaixo de
de 5 centímetros, a gente nem faz nada, a conduta é conservadora. Provavelmente o próprio corpo vai reabsorver. Se tiver acima de 7, aí a gente pensa em fazer uma ressonância ou uma conduta cirúrgica, caso a paciente tenha alguma outra queixa. Mas se for incidental assintomático, dificilmente vai ter alguma conduta cirúrgica, beleza? Então vamos relembrar as características. Paredes finas e irregulares, como eu falei. Ele é anecoico, porque ele é líquido, então ele é preto na ultrassom. E homogêneo, lembra das características que eu falei lá atrás. Ele tem mais de 3 centímetros, tá bom? E tem o clássico reforço acústico posterior. E não tem septos, não tem projeções e não tem vascularização ao estudo Doppler. Ele é super benigno, é o que mais a gente vai ver na vida e nas provas, beleza? Um detalhe, esse 3 centímetros é para pacientes na menacme. A gente vai ver que pacientes na pós-menopausa podem ter cistos foliculares, mas a gente vai usar uma medida um pouco menor. Acima de 1 centímetro, já tem que ficar de olho aberto, porque lembra, paciente na pós-menopausa não tem estímulo ovariano, então não deveria ter cisto folicular. Então, abaixo de 1 centímetro, a gente até aceita. Agora, acima de 1 centímetro, já tem que acompanhar. E se for acima de 7, a gente tem que fazer uma ou outra exame de imagem, como uma ressonância, ou pensar em conduta cirúrgica. Beleza? Agora vamos para mais uma imagem. Bom, aqui é uma paciente também jovem que provavelmente chegou no pronto-socorro com uma queixa de dor em baixo ventre, não deve ter febre, não deve estar com instabilidade hemodinâmica, mas é uma dor que está durando aí uns 2, 3 dias e está incomodando muito ela, por isso que ela procurou o pronto-socorro. E aí, quando faz a ultrassom transvaginal, encontra essa lesão na região axial, que parece muito cisto folicular, a gente vê que tem a parede bem lisinha, tem um reforço acústico posterior, ou seja, é um cisto, só que diferente do cisto folicular, que a gente viu como um conteúdo anecoico e homogêneo, a gente olha aqui e aí a gente vê essas linhas, a gente vê essas traves bem ecogênicas, né? Que parece um aspecto mais para rendilhado, não parece uma renda? Então, esse aspecto rendilhado, esse aspecto em renda, uma outra característica que não tem aqui, ó, que a gente não consegue ver. Não, ele usou o Doppler, a gente vê que pisca, né? Só em volta da lesão. Não tem nada dentro, então não tem vascularização ao estudo Doppler. Então, é um cisto que tem o reforço acústico posterior, por isso que é a imagem cística, só que dentro tem essas traves que parecem um aspecto mais para rendilhado, uma teia de aranha. Esse é o clássico cisto hemorrágico, que vamos lembrar o que ele é. Ele é quando acontece um sangramentozinho dentro de um cisto funcional, como cisto folicular, ou um cisto de corpo lúteo. Então, provavelmente, na hora que o óvulo foi ovulado, né? Ele rompeu um pequeno vasinho e acabou sangrando. Então, isso aqui é tudo coágulo recente, por isso que ele fica mais ecogênico e heterogêneo dentro do cisto, beleza? Ele tem essas linhas e traços hiperecogênicos, que é o aspecto clássico de rendilhado ou reticulado, vocês também vão ver em renda, em teia de aranha, mas o clássico é o rendilhado, e não tem septos, você vê que não forma septos, não forma projeções da parede, é só mesmo essas linhas e traços hiperecogênicos. E também não tem fluxo ao Doppler. Normalmente, na vida real, as pacientes também vão ser acompanhadas, isso é bem comum. A gente vai orientar a fazer um acompanhamento em 6 a 8 semanas, porque a maioria também é reabsorvido. Se for um cisto um pouco maior, ou se a questão te trouxer uma paciente que está com uma hipotensão, está taquicárdica, está sudoreica, está te pedindo para fazer alguma coisa, provavelmente vai ser só ressecar o cisto. Mas isso é muito raro, tá? Normalmente a conduta é conservadora, beleza? Agora, mais uma imagem que parece um cisto. Essa paciente, ela provavelmente vai chegar na ginecologista com uma história de dor pélvica crônica, então de muitos meses de duração. Ela tem uma história também de uma dispareunia de profundidade e provavelmente, se eles quiserem ser bonzinhos, eles vão falar que ela está investigando um quadro de infertilidade. E aí, quando faz a ultrassom transvaginal na região anexial, vai ver esse cisto, ó, reforço acústico posterior,
cisto? Paredes fininhas e regulares. Só que em vez daquele conteúdo anecoico ou do conteúdo com aspecto rendilhado, a gente vê esse conteúdo mais homogêneo, mais para hipoecogênico. Tem só umas pequenas traves, mas é muito mais leve, né? Muito mais sutil do que o do cisto hemorrágico. A gente caracteriza ele mais como homogêneo. E quando coloca o Doppler, também não tem vascularização ao estudo Doppler. Então, paciente jovem, dispareunia, infertilidade, dor pélvica crônica, com esse cistinho aqui que parece um chocolate, qual é a lesão? É o clássico endometrioma. É uma das manifestações mais comuns de endometriose. Então, a gente vai ver ele como esse cisto de paredes finas e bem delimitadas, como eu falei, com conteúdo homogêneo, com esses pequenos ecos finos no seu interior. Tem um aspecto de vidro fosco ou vidro despolido, que é o que ele representa. O que é? É o sangramento. O tecido endometrial causado pela endometriose está sangrando ali há tantos ciclos que já é um sangue velho. Por isso que ele fica mais homogêneo, diferente do cisto hemorrágico, que é de 1 ou 2 ciclos menstruais atrás. Dá para entender a diferença? Então esse aqui já é um sangue mais antigo, então já deu tempo da hemoglobina ser metabolizada e ficar nesse aspecto mais em vidro fosco ou vidro despolido. E também não tem ausência de fluxo ao Doppler. Beleza? Bom, vamos para mais um. Essa aqui também normalmente é numa paciente jovem, certo? E aí ela chega no pronto-socorro ou com uma queixa de dor embaixo do ventre que tem um tempo já, mas não tem outras características muito significativas, ou ela vai chegar com uma queixa de uma dor aguda, de pouco tempo, mas de alta intensidade. Então essa pode ter uma variação clínica mais diferente, né, entre as pacientes. O que vai caracterizar mesmo é a imagem que normalmente eles vão trazer descrita e não assim, porque a gente vê que tem uma diferença muito grande entre as duas imagens, porque essa lesão tem uma variedade bem grande de achados. Então aqui nessa primeira imagem a gente está vendo, parece ser um cisto também, tem aqui o reforço acústico posterior, e aí a gente tem essa imagem aqui mais hiperecogênica fazendo sombra. O que é a sombra? É que o som que bate e volta, então causa a sombra, então é algo que tem uma densidade um pouco maior. E dá para ver aqui, apontado pela seta, que tem umas linhazinhas, né? Uns pontinhos, tá? Esse é o padrão em linhas em pontos e esse aqui é o sinal da ponta do iceberg. Nessa imagem aqui a gente também vê um cisto, também vê o reforço acústico posterior e aí dentro parece que tem umas bolas flutuantes dentro desse cisto, né? Que parecem o quê? Umas bolas de gordura, talvez. Essas são 2 achados clássicos do teratoma, que vamos lembrar que é um tumor de células germinativas das 3 camadas, então a gente pode ver formação de osso, formação de cabelo, formação de dente, então a gente vai ter um aspecto bem variado de achados. Então, normalmente, quando eles querem que você pense em teratoma na questão, eles vão te descrever uma massa heterogênea, que tenha sombra acústica posterior, que tenha... Essa imagem aqui das bolas de gordura é praticamente patognomônica, então dificilmente vai cair na questão, é muito pouco sensível, a gente quase não encontra na vida real, mas ele vai botar uma série de achados numa paciente jovem, que não vai te fazer pensar em neoplasia, mas vai te fazer pensar em teratoma, porque é uma massa muito heterogênea, beleza? Então, mas tem aquelas características de benignidade. Tem paredes finas e bem delimitadas, ó, a gente consegue ver isso bem direitinho. Aí os sinais clássicos, né? Essas linhas e pontos hiperecogênicos e esse conteúdo hiperecogênico com a sombra acústica posterior, que é o sinal da ponta do iceberg, e as bolas de gordura flutuando no líquido, que é um sinal bem mais clássico, mas pouco sensível, beleza? E as calcificações, que aqui não está mostrando, mas é muito comum eles falarem que tem calcificação, que é heterogêneo, que deixa a imagem como toda bem heterogênea. E também, como uma imagem benigna, não tem ausência de fluxo ao Doppler. Mais tarde eu vou trazer essa imagem associada a um outro achado de imagem de massas anexiais, para fazer um pouco mais sentido para vocês como eles cobram nas questões. Beleza?
Agora vamos para a próxima. Aqui eu trouxe também algumas imagens diferentes. Normalmente, qual vai ser o quadro clínico que eles vão trazer? Vai ser uma mulher mais idosa, então provavelmente na pós-menopausa, que sentiu uma dor em baixo ventre, não tem características inflamatórias, mas deve ter uma perda de peso, essa dor já tem um tempinho, e aí quando faz a imagem, a gente vai ver aqui é uma lesão sólida dentro de uma lesão cística que tem vascularização ao estudo Doppler. Aqui parece um cisto, mas com septos bem espessos dentro da lesão, beleza? Aqui a gente vê um cisto também, só que tem várias projeções papilares, também estão saindo da parede desse cisto. E aqui é uma imagem bem mais exuberante, que é uma lesão praticamente toda sólida com vascularização no seu permeio. Essas são várias maneiras de descrever uma neoplasia maligna ovariana. Então a gente vai encontrar já as paredes mais espessas, irregulares, a gente vai ver múltiplos septos, eles sendo espessos, sendo irregulares também. A gente vai ver os componentes sólidos ou uma lesão sólida como essa. A gente vai ver as projeções papilares e a questão do tamanho, ela é variável, algumas literaturas falam acima de 8 centímetros, outras falam de 10, mas normalmente a questão vai te trazer uma massa maior, tá? Não vai ser uma coisinha pequena de 3, 5 centímetros, vai ser algo mais acima de 8, 10 centímetros. E o mais importante que eu não mostrei nas outras, tem fluxo ao Doppler. Então, paciente mais idosa, tem essa massa muito estranha, muito complexa, tem que pensar numa neoplasia ovariana. Beleza? Agora, próxima imagem. Vou trazer aqui, de novo, uma paciente jovem. Também você está vendo uma imagem meio estranha, né? Mas nesse caso, por exemplo, o caso clínico, ele provavelmente vai trazer uma paciente mais jovem que refere que não faz, tem uma relação, uma vida sexual ativa, mas que não faz uso de preservativo de maneira regular, e aí está sentindo dor embaixo do ventre, está tendo febre, está tendo um corrimento fétido, está tendo dor à mobilização do colo, dor à palpação da região anexial. Todas essas características estão te fazendo pensar em alguma coisa? Está te fazendo pensar no DIP, né? Ou na MIP, na MIPA, né? Dependendo de onde você for. A doença inflamatória pélvica, que a gente consegue diagnosticar só clinicamente, mas aí, normalmente, provavelmente, quando eles querem que você veja uma ultrassonografia, que a paciente tem um algo a mais, tá? Já tratou e não melhorou, ou está sentindo algo mais exuberante, está tendo uma hipotensão, e aí pedem a ultrassom e você vê essa imagem aqui, que é uma imagem tão complexa quanto as anteriores, né, que eu te mostrei, mas essa aqui tem um aspecto mais tubuliforme, né, ela não é tão bolinha. A gente vê que tem esse conteúdo heterogêneo, tem os septos incompletos dentro dele, as paredes estão espessadas, mas quando a gente coloca o Doppler, não tem Doppler dentro da lesão, só tem fora da lesão. Estão conseguindo entender? Então já tem uma diferença grande das imagens de neoplasia maligna. Numa paciente que tem sinais inflamatórios infecciosos, a gente tem que pensar no abscesso tubo-ovariano causado pelo DIP. A gente não consegue ver o ovário normalmente nessas questões, a gente vê só uma massa na região anexial, porque aqui está pegando tanto tubo uterina quanto ovário, então a gente não consegue delimitar os dois, e aí vai ser essa massa, que tem paredes irregulares, vai ter múltiplos septos, normalmente incompletos, vai ter esse conteúdo espesso, heterogêneo, e às vezes eles colocam também que ela tem um líquido livre mais espesso, uma cite espessa associada para você pensar em pus na cavidade, beleza? Então, vê que são diferentes, né? A clínica vai te ajudar muito, ou a idade da paciente também ajuda nesse caso, tá? Para vocês verem imagens feias e achar, meu Deus, é câncer. Não é, nem sempre é. Pode ser um abscesso tubovariano, então prestem atenção no que o enunciado te traz, tá bom? Vamos lá para mais uma. Agora, esse caso aqui. Provavelmente vai ser uma paciente jovem que chega no pronto-socorro com uma dor aguda de alta intensidade na região anexial. E aí ela normalmente não está com febre, não está com outras características inflamatórias, normalmente é essa dor super de alta intensidade que ela não se aguenta. E aí quando vai fazer ultrassom transvaginal, a gente vê essa lesão sólida, parece, né? Bem heterogênea no seu interior, só que é uma paciente jovem. Então, não dá para pensar em malignidade de cara. E aí a gente consegue ver umas bolinhas bem na periferia
dessa lesão e consegue ver que a vascularização Doppler não está dentro da lesão, está só fora. Esse é o clássico torção ovariana, que significa o quê? Isso aqui é um ovário que torceu, ou seja, está com dificuldade de drenar esse sangue e edemaciou. Então, ele vai estar gigantesco, sim. Se tivesse um outro do lado, ele estaria metade desse tamanho. Então, é um ovário de tamanho aumentado, com heterogeneidade, porque está tendo ali edema, está tendo, se for uma torção que já tenha algum tempo, já pode ter começado sinal de necrose, tá? E que tem os folículos bem na periferia por conta desse edema, acaba empurrando tudo para a periferia. E aí, quando você coloca o Doppler, nada brilha dentro do ovário. Por quê? Porque o sangue não está chegando lá, então não consegue brilhar. Isso é uma pegadinha, porque na vida real não é tão simples assim. Muitas vezes a paciente pode ter a vascularização preservada e tá tendo uma torção ovariana, principalmente tem gente que tem a torção e distorce, fica tendo isso de maneira intermitente, mas na prova normalmente eles vão te falar que quando coloca o Doppler não brilha dentro do ovário. E é um ovário de tamanho aumentado e heterogeneamente, tá bom? Então, como eu falei, tem essa ecotextura heterogênea, tem os folículozinhos periféricos, ponta do edema, que empurra eles para a periferia e, como eu falei, a ausência de fluxo ao Doppler ela é variável, né? Ela pode ter ou não ter. Alguns, se quiserem ajudar, podem trazer o clássico sinal do redemoinho, que também não é nada sensível na vida prática, mas seria um Doppler bem redondo no meio da lesão, bem redondinho mesmo, tipo uma bolinha. Mais difícil trazer isso aqui. O mais comum é trazerem a ausência do fluxo ao Doppler, beleza? O líquido livre também está muito associado, assim como o abscesso. E essa aqui já foi cobrada em prova, vou até trazer para vocês, que é a causa da torção. Pode ser que o ovário torça porque torce de maneira idiopática, mas na maioria das vezes vai ter uma causa, alguma coisa que muda o eixo do ovário e ele acaba torcendo. O mais comum e o que já foi cobrado em prova foi uma torção ovariana secundária a um teratoma. Então lembra da imagem que eu trouxe do teratoma? Lembra daquelas linhas, aqueles traços hiperecogênicos, aqueles pontos hiperecogênicos? Ele está aqui de novo. Aquele foco hiperecogênico, um pouquinho de sombra, é um cisto de paredes regulares. Isso aqui era um teratoma que causou a torção do ovário e o ovário está aqui do lado, aumentado, heterogêneo, porque está sem a drenagem do sangue direito, edemaciou e está tendo uma torção ovariana. Beleza? Então, a prova pode te dar essa imagem querendo te ajudar a identificar uma torção ovariana secundária a um teratoma. Beleza? Agora, para terminar, eu estou trazendo esse aqui, é um extra. Tá? É uma paciente que chega no consultório da ginecologista com alguma queixa de irregularidade menstrual ou sinais de insurtismo, presença de pelos em locais que não deveria ter. E aí, quando faz a ultrassonografia transvaginal, a gente vê esse ovário o estroma bem mais ecogênico do que o normal, do que aquele que eu mostrei no início, e aí vê múltiplos folículos na periferia. E, além disso, o ovário de tamanho bem aumentado do que o normal. Esse aqui é clássico, ainda mais se tiver a clínica, é o clássico ovários policísticos, certo? Que a gente vai ver os ovários de tamanho de dimensões aumentadas, vai ter um aumento no número de folículos, lembra dos critérios que classicamente era acima de 12 folículos, mas a gente normalmente só leva em conta quando tem mais de 20 folículos no ovário, então sim, a gente conta. Os folículos, perdão, vai estar distribuídos perifericamente nesse ovário e eles vão ter entre 2 e 9 milímetros. Se eles tiverem mais de 1 centímetro, a gente já não pode dizer que eles são micropolicísticos, beleza? Só são folículos. E, como o que eu falei também, o estroma está mais proeminente ou hiperecogênico, mas para você dizer que ela tem, aqui eu estou falando que ela tem ovários policísticos, mas para dizer que ela tem a síndrome de ovários policísticos, lembra que tem que ser associado com a clínica da paciente, tá bom? Bom, aqui eu dei alguns exemplos, quis trazer os principais que mais caem nas questões de prova, mas se você quiser mais de 40 aulas para cada uma das principais instituições de São Paulo, se você quiser mais simulados inéditos de cada instituição e um adicional de um curso diferencial de cirurgia, que é o que mais pega nas provas, e um curso de imagens radiológicas, as vagas estão abertas para o Intensivo São Paulo para dar aquele gás final na tua preparação para as provas aqui de São Paulo. Beleza? É isso, pra cima. Muito obrigada.